pela deposição de matriz óssea, e também os osteoclastos, que são responsáveis pela degradação de matriz óssea. E dessa forma, com essa dinâmica, osteoblastos e osteoclastos, o tecido ósseo, né, o sistema ósseo, consegue fazer as funções que ele precisa fazer. Então, ele serve para a nossa sustentação, para a nossa movimentação, ele serve como depósito de cálcio também no nosso corpo. O tecido ósseo, ele tem a porção cortical, a porção esponjosa e também tem um tecido conjuntivo que recobre todo o tecido ósseo. Esse tecido conjuntivo que recobre é chamado de periósteo. Nas pessoas mais jovens, esse periósteo ainda é frouxamente aderido. À medida que os anos vão se passando, esse periósteo vai ficando cada vez mais aderido, certo? Eu fiz uma pequena revisão aqui de um pouco de tecido ósseo, porque a gente vai utilizar alguns desses conceitos ao longo da aula. Bem, a osteomielite pode acontecer em qualquer osso do nosso corpo, mas ela é bem frequente nos nossos maxilares. Isso ocorre porque nós temos, né, essa variação anatômica dentro de outros ossos, a presença dos dentes e do seu ligamento periodontal e estrutura periodontal de suporte, e favorece que as bactérias presentes na cavidade bucal ou qualquer infecção que acometa o dente e seu tecido pulpar consigam a via de disseminação para o tecido ósseo circunjacente adjacente. Então, a osteomielite é bastante frequente nos maxilares justamente por essa correlação com os dentes e o periodôntico e o suporte. Tudo bem? Bem, como eu falei anteriormente, o tecido ósseo é um tecido conjuntivo que precisa dessa dinâmica de osteoblastos e osteoclastos para conseguir desenvolver essa função. No entanto, com a chegada das bactérias no tecido ósseo e, consequentemente, a ativação do processo inflamatório dessa região, são atraídos diversas células, diversos mediadores, citocinas, toxinas, que fazem com que aquele ambiente que era equilibrado entre osteoclastos e osteoblastos, ele perca o seu equilíbrio. Então, no momento que tem essa infecção, que tem essa inflamação, esses mediadores desequilibram a atividade osteoblásticas e osteoclásticas. Bem, essa forma de desequilíbrio varia de pessoa para pessoa, mas ela pode ser de basicamente duas formas. Uma forma que promove mais reabsorção, ou seja, a mais ação da célula osteoclástica, que a gente pode ver na radiografia como uma área de rarefação óssea, uma perda de densidade óssea, como também pode ter uma resposta de formação de tecido ósseo, de osso, que pode ser visto na nossa radiografia, por exemplo, como uma deposição de osso que a gente chama de osteogênese, de uma osteite condensante. Bem, de uma forma didática, a inflamação ela acontece da seguinte forma: uma vez exposto o tecido ósseo à bactéria, inicia-se o processo inflamatório. Durante as 4 primeiras semanas, a gente tem a fase aguda, que tem o predomínio da sintomatologia dolorosa, do edema, e também das características assim, celulares, polimorfonucleares, que não vem ao caso. Mas na fase aguda, a gente tem uma exacerbação dos sintomas, dos sinais, e às vezes tem pouca alteração óssea. Então, se a gente fizer uma radiografia, talvez em uma osteomielite na fase aguda, a gente só vai ver uma pequena perda de densidade de alguma parte dos ossos, ou às vezes nada, certo? Após a 4ª semana, já se estabelece um mecanismo mais crônico, a inflamação entra numa fase crônica, onde é possível ter uma diminuição dos sinais e sintomas, principalmente dor, edema, e uma exacerbação de alterações ósseas. Então, se uma atividade osteoclástica bastante frequente já pode ter uma grande destruição óssea, se tiver uma reação de deposição de osso, a gente já vai ver uma área de esclerose significativa. Essa divisão ela acontece de forma ideal e didática, porque a gente está partindo do pressuposto que esse osso foi exposto à bactéria apenas em um momento. O que acontece com os nossos pacientes, e por isso que nossas imagens não são tão simples de serem vistas que nem seria na teoria. Acontece que o fluxo de bactéria, o fluxo de infecção chegando no osso, ele é contínuo. Infelizmente, os nossos pacientes, quando sentem uma pulpite, quando tem alguma inflamação,
eles não vão procurar o dentista para poder remover esse fator etiológico. Pelo contrário, muitas vezes eles fazem uso de medicamentos e aí o fluxo continua. Então, está sempre chegando bactérias no nosso osso. Então, a gente vai observar quadros no nosso paciente onde tem alteração óssea compatível com a fase crônica, mas também tem a sintomatologia da fase aguda. Então, a gente pode achar que foi uma lesão crônica que agudizou, ou às vezes pode ser um fluxo mesmo que é recorrente. Dentre esses tipos de osteomielites presentes nos maxilares, a gente vai destacar 5 principais tipos. O primeiro tipo é a osteomielite supurativa ou osteomielite piogênica. Nela, a gente vai observar, como o próprio nome diz, bastante características clínicas, como a supuração, e radiograficamente, que é o objetivo, a gente vai ver uma área de rarefação óssea de forma indiscriminada, assim, na região, sem conseguir determinar onde começa e onde termina. O segundo tipo de osteomielite é osteomielite esclerosante, onde há uma deposição de matriz óssea em volta daquela inflamação. Principalmente em pacientes mais jovens, essa inflamação, ela consegue chegar também para o periósteo. Então, o periósteo, ele também fica inflamado, e ele, além de ser um tecido conjuntivo frouxo, ele também tem na sua composição algumas células de origem osteoblásticas. Então, a gente tem a periostite ossificante e a osteomielite de Garré, onde essa inflamação consegue chegar no periósteo. E nós temos 2 tipos também de alterações do osso, que a gente chama de osteoradionecrose e osteonecrose relacionada ao uso de bifosfonatos. Bem, na osteomielite supurativa ou piogênica, radiograficamente, o que é que a gente vai observar? A gente vai observar uma perda de densidade óssea na região e a gente pode observar, a gente não vai conseguir delimitar muito bem onde começa, onde se inicia. É lógico que esse diagnóstico a gente vai vir somado a informações clínicas que o paciente venha a nos trazer. Então, o paciente vai queixar de dor, vai queixar de uma drenagem de secreção nessa região. Então, a gente descreve radiograficamente como esse aspecto ruído de traça. E não é incomum a gente observar áreas de sequestro ósseo, que são como, por exemplo, essa região aqui. O que são os sequestros ósseos? Como eu falei, essa região vai estar com o osteoclasto e osteoblastos desequilibrado. Então, nesses casos, há uma ação osteoclástica em volta de uma ilha de tecido ósseo, que esse tecido ósseo fica sem nutrição, acaba se tornando necrótico. Então, esses sequestros ósseos nada mais são do que ilhas de tecido ósseo necrótico que, devido à própria atividade osteoclástica provocada pela inflamação, fica sem nutrição. Essas áreas de sequestro ósseo, elas são um desafio para o tratamento dessa patologia. Por quê? Como ela é um foco de osso necrótico que está presente, ele não tem nenhuma capacidade de se recuperar. Então, muitas vezes é necessário entrar para fazer um debridamento, remoção desse sequestro ósseo, para garantir que esse osso tenha a capacidade de vir a se restabelecer o seu equilíbrio. Nesse caso aqui, o que a gente fala sempre, assim, conversando, muitas vezes a gente não tem informação clínica do paciente. Então, a gente tem que ler a imagem. A gente olha e a gente consegue observar bem a destruição óssea, que envolve a região de ramo, a região de ângulo, a região de ramo, a região de ângulo e a região de corpo mandibular. E, às vezes, a gente pode se assustar e não observar que o dente 47, por exemplo, tem uma cárie extensa que provavelmente foi a grande causa disso tudo. Então, o nosso diagnóstico radiográfico, ele acaba que buscando pistas para poder compreender toda essa alteração. Um outro exemplo aqui de uma osteomielite, onde a gente pode observar bastante essa perda de densidade óssea. E somado ao clínico, observa-se que teve a supuração. Aqui a gente pode observar uma área de sequestro ósseo, como eu expliquei, que é essa ilha de osso necrótico. Meus slides estão passando sozinhos, mas...
O segundo tipo de osteomielite é aquela que eu falei, onde esse tecido ósseo, ele responde de uma forma de deposição de matriz óssea, na tentativa de barrar essa infecção. Então, na osteomielite esclerosante ou osteite condensante, a gente vai observar não mais aquela perda de densidade indiscriminada, aquela área que a gente não consegue definir, aquele aspecto de ruído de traço. A gente não vai mais observar aquilo. O que a gente vai observar? Uma área de deposição óssea, uma área de esclerose óssea circunjacente àquele foco infeccioso. Então, aqui a gente pode observar essa área de esclerose óssea na região periapical do dente 36. Aqui também a gente consegue ver essa área de esclerose óssea bem disseminada em todos os ápices dos dentes. Como eu falei, principalmente em pacientes mais jovens, essa infecção, ela pode se estender para o periósteo, e como esse periósteo ele é frouxamente aderido, o edema faz com que ele acabe se deslocando um pouco. Bem, esse deslocamento, e como eu falei, o tecido conjuntivo que envolve o periósteo, ele também tem células pró-osteoblastogênicas. Então, ele pode se transformar em osteoblastos. E o que acontece nesse momento de infecção? Esses osteoblastos se diferenciam e começam a depor matriz óssea. Essa deposição de matriz, ela se dá de forma linear e dá um aspecto radiográfico que a gente chama de casca de cebola, que são essas linhas radiopacas na região, depois da cortical, né, nesse caso da periapical, então que sobrepõe a algumas partes da cortical, mas também vai além da cortical com essas linhas radiopacas. Então, nesse caso aqui, a gente observa uma cárie, uma área de rarefação, e essas linhas radiopacas. E na radiografia oclusal, fica evidente esse aumento de volume promovido pelo deslocamento do periósteo. Nesse caso aqui, a gente consegue também observar essa periostite proliferativa. Nessa imagem, a gente não consegue observar as linhas, né, de deposição de matriz óssea, mas a gente indica que é uma periostite. E após a remoção do fator causal, né, remoção dessa infecção, a gente consegue ver uma diminuição do volume dessa periostite, e aqui sim a gente consegue ver algumas dessas linhas que foram de matriz óssea que foram depostos. Bem, a osteoradionecrose é uma enfermidade que acontece em consequência de pacientes que fazem o tratamento, que precisam abrir mão da radioterapia para o tratamento de lesões malignas. Bem, quando essas lesões malignas acontecem na região de cabeça e pescoço, principalmente, essa região dos maxilares, elas são frequentemente envolvidas. Apesar de todo a busca hoje em dia da gente estar fazendo cada vez menos procedimentos invasivos, existem bastante máscaras, existem um cálculo bem específico para poder afetar muito a região de interesse, ainda assim, essa radioterapia, ela tem efeitos com as células que são saudáveis do nosso corpo, certo? Infelizmente. E isso acontece também com as células do nosso tecido ósseo, que elas são células que estão em constante ativação. Então, é comum que essa radioterapia, ela cause morte de algumas células osteoblastos e osteoclastos do nosso tecido ósseo, certo? Principalmente na região de cabeça e pescoço. E o que acontece? Aquele osso ele precisa daquele equilíbrio. Se tem uma perda, né, uma morte celular dessas células, aquele tecido ósseo, ele fica prejudicado. Ele fica com seu equilíbrio, com sua homeostase prejudicada. Bem, principalmente se a gente submeter esse tecido ósseo a um procedimento invasivo, como, por exemplo, a remoção de um dente, ou, por algum motivo, precisa fazer alguma cirurgia dessa região, a gente vai estar causando mais um trauma para esse osso que ele já não está na sua homeostase. Então, a gente vai estar, primeiro, expondo ele às bactérias, que inevitavelmente vão acontecer, e, segundo, expondo ele a um trauma. E, muitas vezes, esse osso ele não consegue cicatrizar e não consegue nem o tecido de recobrimento, nem o tecido ósseo conseguir ter a sua cicatrização, o seu processo de renovação concluído. Não é também incomum, por exemplo, em regiões onde tem um tecido conjuntivo fino, como, por exemplo, a região retromolar,
e na linha amiloide, por exemplo, que tem essa exposição espontânea desse osso que já está necrosado. Então, a osteoradionecrose, ela acontece e é constantemente ocasionada por uma infecção posteriormente à necrose das células desse tecido ósseo. Isso pode acontecer se houver a exposição do osso durante a radioterapia ou até, alguns estudos dizem, dos primeiros 5 anos da radioterapia. Bem, radiograficamente, o que é que a gente vai observar? A gente vai observar uma imagem similar à osteomielite supurativa, só que com graus de destruição mais acentuados, porque, vamos pensar, além da infecção, vai ter aquele osso que sofreu a ação da radioterapia. Então, a gente vai observar uma área radiolúcida pouco definida, com bastante destruição da cortical óssea. Então, a destruição da cortical óssea, frequentemente, ela consegue chegar até a basilar da mandíbula, deixando esse osso extremamente fragilizado. Também não é incomum a gente observar áreas de sequestros ósseos. Bem, como essa destruição óssea ela é bem acentuada, não é também totalmente incomum a gente ver fraturas patológicas. Então, nossos maxilares, eles são os ossos que a gente não consegue imobilizar, né? A gente precisa deles para mastigar, para poder falar. Então, nesses movimentos de mastigação ou de fala, não é incomum a gente ter essa fratura patológica. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue observar e esse ramo da mandíbula do lado direito, ele deve ter sofrido, né, uma cirurgia para a remoção de um tumor, onde até o processo coronoide teve que ser retirado. E aí a gente observa que possivelmente teve também que remover alguns dentes. E esse paciente estava sendo exposto à radioterapia. Conforme era previsto, esse osso ele não conseguiu se cicatrizar devido a esse estímulo, né, essa remoção desses dentes, e houve a fratura patológica. O aumento dessa destruição e, consequentemente, a fratura patológica. Bem, aí não tá ficando. Bifosfonato antirreabsortiva e são bastante utilizadas para o tratamento de lesões ósseas, como, por exemplo, do mais simples, né, a osteoporose, mas também de tratamento de cânceres que podem metastáticos para a região de osso e também mieloma múltiplo. Então, essas medicações, elas são antirreabsortivas, elas atuam diretamente na atividade osteoclástica, diminuindo ou até muitas vezes impedindo a atividade osteoclástica nos ossos. E também os bifosfonatos, eles são similares, eles são análogos ao pirofosfato e têm bastante afinidade com a hidroxiapatita. Então, basicamente, ele para a degradação de tecido ósseo e ainda assim ele se junta ao tecido ósseo para favorecer essa calcificação nessas regiões. Bem, ela tem sua indicação, eles são bastante importantes para o tratamento dessas lesões que eu falei, dessas doenças, como osteoporose, tratamento de mieloma múltiplo, elas são indispensáveis. Só que, devido à deposição desse material e essa perda do equilíbrio, onde não há tanta degradação de material ósseo, e tem essa deposição excessiva de matriz óssea, juntamente com a posição de bifosfonatos, a vascularização desse osso fica bastante comprometida. Ele cumpre seu papel se esse osso, muitas vezes, não foi exposto, novamente, a uma infecção secundária. Então, se a gente conseguir manter esse osso com sua... na maxilar, né? Com o seu epitélio de revestimento protegendo, possivelmente esse bifosfonato vai fortalecer, vai tratar, e assim, quando há o desmame, esse bifosfonato ele consegue sair e deixar mais biocompatível e promover novamente o equilíbrio
entre osteoblastos e osteoclastos. No entanto, se por acaso a gente precisar novamente fazer algum procedimento invasivo nessa região, ou também de forma espontânea houver a exposição desse tecido ósseo no meio bucal, devido à capacidade dele de vascularização, a atividade osteoclástica está comprometida, é bastante comum que haja uma necrose, uma osteonecrose envolvendo essas regiões. Então, aqui a gente consegue observar essa faixa radiopaca na região alveolar, que é bem característica. Então, aqui um zoom que a gente consegue observar direitinho. Aqui a gente consegue observar, e sempre a gente vai ver nas nossas imagens, que quando faz uso de bifosfonatos, é comum observar um espessamento das corticais e um aumento de densidade do osso em certas regiões. No entanto, possivelmente foi necessário fazer algum procedimento nessa região e a gente consegue observar essa área de rarefação óssea na região posterior da mandíbula do lado direito. Então, aqui um corte tomográfico, né, principalmente na tomografia, a gente vai sempre ver essa lesão com esse aspecto, né? A gente vai ver o espessamento da cortical, essa área de maior deposição, que está compatível, né, com o uso do bifosfonato. No entanto, essa área de rarefação óssea que se perde, que não consegue cicatrizar. Bem, para finalizar, eu trouxe um caso clínico que demonstra um pouco daquilo que eu falei, né? Que muitas vezes aquele processo de agudo e de crônico, eles não são totalmente separados. Uma paciente, né? Ela chegou até a gente, ela tem 29 anos, jovem, mas não era criança, como geralmente tem. E a gente observa, ela chegou queixando de dor e drenagem do edema e drenagem espontânea da região do TENT 37. E na radiografia panorâmica, a gente pode observar essa área de rarefação envolvendo o terço médio apical da raiz mesial, a região de furca e também a região apical da raiz distal. No maior aumento, a gente conseguiu observar. E na tomografia, o que a gente observou? Além dessa área de destruição, a gente também observou que esse periósteo foi inflamado e respondeu depondo matriz óssea. Então, a gente observa também essa área de deposição de matriz óssea por limbal. Aqui em outro corte, a gente vê essa área de destruição e essa área de deposição. Então, nesse caso aqui, a gente tem os dois processos acontecendo similarmente, né? Acontecendo a rarefação óssea, a atividade osteoclástica, mas também uma inflamação do periósteo e, consequentemente, a deposição de matriz. Bom, gente, era isso, né? Eu acho que a gente pode acrescentar bastante na conversa. Estou à disposição para tirar dúvidas. Agora, a Fredinho vai falar um pouquinho sobre lesões malignas e os aspectos radiográficos. E, ao final, a gente vai poder comparar as duas e poder avaliar no diagnóstico. Bom, Van, Jô, você me ajuda aqui? Como é que eu compartilho minha aula? Eu já parei de compartilhar a minha? Ainda não. Você vai mexendo na tela, Vanessa, vai ter uma opção de... Aí mesmo, pode ser, pronto. No cantinho da tela, Fred, quando você mexe o mouse, que sobe aqui... Apresentar. Isso, apresentar agora. Aí você clica na miniatura de tela e bota apresentar a tela inteira. Alguma coisa parecida com isso. Foi? Se tá indo agora, começou pra gente. Tá indo agora. Isso. E agora? Agora foi, é só você abrir sua projeção, sua aula. Vocês estão vendo? Sim. Pode dar o F5. Bom, gente, aí. Tranquilo? Tá vendo, Jô? Tá grande? Sim, tudo certo, tá grande. Tranquilo? Pronto. Tranquilo. Bom, gente, então, né, boa noite ao pessoal que chegou aí no meio da apresentação, certo? Vanessa, então, falou justamente da parte de osteomielite, né, que se confunde muito, o aspecto radiográfico das lesões, né, inflamatórias da osteomielite se confunde muito com os das lesões
o aspecto radiográfico das lesões malignas. E isso que faz ser um desafio diagnóstico, né? Então, o objetivo dessa aula de hoje é justamente trazer, assim, o aspecto radiográfico das osteomielites versus das lesões malignas, que é a minha parte de hoje da aula que eu vou trazer, ok? Então, para a gente que trabalha, né, com imagem, laudando, em clínica de imagem, quando chega uma imagem, por exemplo, como essa aqui, né, quando chega uma imagem sugestiva de lesão maligna, a primeira coisa que a gente sente é medo, gente. É medo. Porque na hora ali é aquela lesão que você pensa, meu Deus, é uma lesão que pode matar o paciente, né? Pode levar a óbito. Então, assim, dá um medo de laudar lesão maligna, dá um medo de você errar o diagnóstico, de você falar que é uma lesão maligna e ser uma lesão inflamatória ou ser algum outro tipo de lesão. Então, assim, é nessa hora do medo que a gente liga, né, para os mais experientes aí, eu ligo para a Ieda, eu ligo para a Juliana, né, ligo para a Thaís, né, a galera que sabe muito aí para poder me ajudar no diagnóstico. Mas, pessoal, é o que eu digo para vocês, o medo é uma mentira, a gente não pode ter medo, porque a gente precisa saber o que a gente está laudando, a gente precisa saber o que a gente está fazendo. E tudo isso vem com estudo, né, com experiência clínica, é uma curva de aprendizado, certo? Mas não precisa ter medo. Eu digo isso porque é o seguinte, logo quando eu formei assim, trabalhei um pouquinho como dentista, e aí depois eu enveredei aí para o lado da radiologia. E um dia chegou uma paciente com uma lesão maligna. Gente, eu não conseguia, a paciente vinha conversar comigo, eu me tremia. Aí o que eu fiz? Fui na casa da professora Ieda. Ieda, corrija aqui meu laudo, vamos laudar comigo, é maligno mesmo, meu Deus, coitada da mulher. Né? No fim das contas, era maligno, era uma lesão realmente maligna. E deu um medo, gente, tão grande, certo? Mas a gente tem que saber o que a gente faz. E a gente precisa conhecer os aspectos radiográficos para poder laudar aquela imagem, para poder dar confiança no diagnóstico. Juntar as informações clínicas com as radiográficas para poder dar àquele paciente a melhor conduta terapêutica. Então a gente sabe, né? A gente já viu isso na aula da professora Ieda, a gente viu isso na aula da professora Manuela e da professora Ludmila, que a gente tem, né, os tumores odontogênicos, não odontogênicos, que podem ser benignos, podem ser malignos, cada um com as suas características radiográficas específicas, né, os benignos e os malignos. E a gente vai ver um pouquinho na aula de hoje justamente o aspecto radiográfico dessas lesões malignas. A gente sabe, né, que o que é um tumor maligno? É um crescimento descontrolado de um tecido. Então, a gente tem um maior grau de anaplasia celular. Então, a gente vai ter ali aquelas células maiores, mitoses atípicas, invasão celular, certo? Pode-se ter metástases, né, quando as células tumorais elas migram para outros sítios no corpo, sejam linfonodos, principalmente linfonodos cervicais, né, ou à distância, que aí vão gerar tumores primários, tumores secundários. Qual que é a etiologia dos tumores malignos? Várias, né? Vírus, por exemplo, o vírus da AIDS, ele pode causar no paciente, né, o sarcoma de Kaposi, exposição à radiação, né? Você vive lá na praia, né, sem protetor solar, naquele sol de meio-dia até 4 da tarde, lá na praia de Pajuçara, né? O que vai acontecer? Tem um risco de câncer de pele. Defeitos genéticos também, exposição a produtos químicos carcinogênicos, principalmente o quê? O cigarro é um produto. E aí, os tumores malignos, eles podem ser classificados, né? Quanto à origem, os carcinomas são lesões de origem epitelial, existem diversos carcinomas, diversos tipos de lesões. Sarcomas são lesões de origem mesenquimal, né? O mais comum é o osteosarcoma, mas tem outros tipos de lesões também. Lesões metastáticas e malignidades do sistema hematopoético, né? O mieloma múltiplo, linfoma não Hodgkin, Burkitt, leucemia, todos esses são tipos de tumores de lesões malignas. Só que, gente, o aspecto radiográfico das lesões malignas, eles são muito similares. É que nem ali, coreano, japonês e chinês. É tudo olhinho puxado, você não sabe de onde veio, você não sabe
aquele do olhinho puxado é coreano, se é chinês, se é japonês, é todo mundo parecido, né? Então a gente não consegue diferenciar bem de onde veio, qual é a nacionalidade ali. Né? Você pode até suspeitar, né, por algum traço ali, que é chinês, que é coreano, mas não dá. As lesões malignas, elas têm um aspecto radiográfico muito semelhante, ok? E o diagnóstico de lesões malignas é por meio do exame histopatológico. Então a gente tem aqui, ó, como por exemplo, aqui um corte de histológico, a gente tem aqui a presença, né, das pérolas de queratina, né, que na hora da prova de patologia prática a gente procura, né, para acertar o diagnóstico, é bem clássico. Invasão celular também, invasão epitelial, atipias celulares, sejam mitoses atípicas, núcleos hipercromáticos, enfim, tudo isso que o patologista vai avaliar para dar o diagnóstico. Às vezes, só com a lâmina, só o diagnóstico histopatológico, ele não é suficiente para se dar o diagnóstico daquela lesão, para se saber que tipo de lesão maligna é. E aí parte-se, então, para imunohistoquímica, para os exames de imunohistoquímica. Bom, clinicamente se diferencia, né, existe uma diferença no caso de lesões benignas, lesões malignas. As lesões benignas, elas têm um crescimento lento, elas têm uma expansão direta, não causam metástases. Já as lesões malignas é o contrário. Ele tem um crescimento rápido. Então, uma lesão maligna, um tumor maligno, ele em 1-2 meses, ele cresce muito de tamanho. Ele toma grandes proporções. Ao contrário, a gente viu na aula da professora Ieda, né, há 2 semanas, ao contrário de lesões benignas, que o crescimento ele é mais expansivo e é, consequentemente, mais lento. Infiltração nos tecidos também, pode ocorrer metástases, certo? Principalmente linfonodos. Clinicamente, o paciente ele pode apresentar um aumento de volume com evolução rápida, deslocamento dentário, mobilidade dentária. É comum os pacientes terem uma úlcera na mucosa. Essa úlcera ela não cicatriza, né, facilmente, com 7, 14 dias ela não cicatriza. Aquela úlcera assim, bem com bordos endurecidos, os bordos elevados, né, daquela úlcera. Linfadenopatia, que é o aumento ali local dos linfonodos, principalmente linfonodos cervicais, e dor. Então, aqui uma paciente onde a gente consegue ver aqui, ó, esse aumento desses linfonodos aqui, ó, dos linfonodos cervicais. Então, a gente vê esse aumento de volume aqui, ó, tá parecendo até que a paciente tem uma papadinha, mas não é um aumento de volume, é um linfonodo aumentado. E aqui, gente, só para ilustrar para vocês, aqui é um ultrassom de linfonodo, né, de um linfonodo, exame por ultrassonografia, onde a gente vê aqui um linfonodo metastático e um linfonodo normal. Observem que o linfonodo metastático ele é aumentado de tamanho, ele é muito maior, ele se apresenta como essa área hipoecóica, né, preta, mais escura, de tamanho aumentado em comparação ao normal. E observem que o linfonodo normal ele tem esse hilo central hiperecóico, mais branquinho na imagem, que nos casos de linfonodos metastáticos ele é destruído. A gente não consegue ver no linfonodo metastático esse hilo central aqui, ok? Clinicamente, como esse paciente, observem, gente, o aumento de volume desse paciente, já com deslocamento aqui dentário, ó, deslocamento do dente 23, um deslocamento do dente que parece ser o 25, né? Então, um aumento de volume grande, de rápida evolução. 1-2 meses ele já aumenta bastante de tamanho. Aqui um outro paciente com aumento de volume, ó, na região do palato, que eu quero mostrar para vocês, ó, essa úlcera com bordos elevados. Essa úlcera ela não cicatriza facilmente, né? 7, 14 dias ela não cicatriza, e aí já é um sinal assim bem significativo, suspeito, né, de lesão maligna. Radiograficamente, os tumores malignos, eles podem acometer qualquer região da cavidade bucal, certo? Então, carcinomas primários normalmente acometem tecidos moles, língua, assoalho bucal, região tonsilar, lábios, palato mole, gengiva. Pode haver invasão de osso adjacente, ele começar no tecido mole
e invadir aquele osso mandibular ou maxilar. Já os sarcomas primários e os tumores metastáticos, eles são mais comuns na região posterior, né? Os sarcomas primários mais comuns na mandíbula e na região posterior da maxila, e os tumores metastáticos na região posterior da maxila e da mandíbula. Mas isso não significa que ele não possa ocorrer em outras regiões, certo? São regiões mais comuns aí. Periferiforme. Radiograficamente, os tumores malignos, eles têm esse limite mal definido, ele é bastante irregular, você não consegue saber onde começa a lesão e onde termina o osso normal. Ele se funde ali ao osso, eles não são corticalizados, bastante irregulares, ao contrário das lesões benignas, né, que tem aquele halo radiopaco na sua maioria das vezes. Ele tem um padrão infiltrante, porque ele vai se infiltrando ali justamente naquele tecido ósseo normal. Então eu não consigo definir o que é osso normal, o que é lesão. Esse formato bem, gente, irregular mesmo. A sua grande maioria, eles são radiolúcidos, por conta mesmo da lise óssea, daquela osteólise, porque as células vão se proliferando e vai acontecendo ali no osso a destruição óssea, e aquele osso ele vai ficando mais radiolúcido. Ocasionalmente, pode haver a formação de osso reacional, né, que é aquele osso que a gente chama de aspecto de raios de sol, vou mostrar para vocês, que ele é mais comum nos casos de osteosarcoma e lesões metastáticas de próstata. Então a gente vê aqui, ó, que é uma radiografia panorâmica, onde eu consigo ver essa área, uma área radiolúcida, bastante irregular. Observem que eu não consigo diferenciar aqui a lesão, a lise óssea do osso normal. Ele tem um padrão bastante infiltrativo, essa lesão. Então, observem essa destruição extensa do osso. Um osso uma lise óssea não corticalizada, padrão infiltrante fundida ao osso ali, infiltrando-se no osso normal. Eu não consigo saber ali exatamente onde ela começa e onde ela termina. Eu tenho uma noção que ela está aqui na região de parasínfise, corpo mandibular, já começando aqui na região de ramo mandibular do lado direito, mas eu não consigo delimitar exatamente aquela lesão. Joia? Esse outro caso aqui é a mesma coisa. Então a gente observa aqui, ó, essa área radiolúcida, mal definida, irregular, com padrão infiltrante, aqui na região de corpo e ramo mandibular do lado esquerdo. Observem que ela já causa aqui uma erosão da base mandibular. Isso é importante, porque já se tem um risco maior aí de fratura patológica da mandíbula. Isso se esse paciente já não tiver fraturado patologicamente a mandíbula. Aqui um outro caso, a mesma coisa. Aqui na região de corpo da mandíbula do lado direito, uma lesão radiolúcida, irregular, mal definida. Isso é bem característico, ou de lesão inflamatória, né, ou de osteomielite, como a professora Vanessa falou, ou de lesão maligna. Nesse caso aqui, pessoal, nesse caso aqui, estava olhando aqui as mensagens da professora Joana. Nesse caso aqui, tem uma característica que me faz pensar um pouco mais fortemente, não é patognomônico, não é certeza que o diagnóstico é lesão maligna, mas normalmente as lesões malignas tendem a ter. A gente começa a pensar um pouco mais em lesão maligna quando eu vejo esse espessamento da mucosa gengival adjacente à lesão óssea, adjacente a essa área radiolúcida irregular. Então observem aqui, ó, esse aumento do tecido gengival adjacente. Aí eu já começo a tender um pouquinho mais para a lesão maligna. Justamente porque nesse tecido gengival vai estar acontecendo aquela proliferação óssea decorrente da lesão maligna. Ok? A gente pode ter, como eu falei para vocês, aquele aspecto de raios de sol, né, que é aquela reação periosteal frente à lesão maligna. Então é quando a lesão maligna atinge o periósteo e tem essa reação. Então a gente observa aqui, ó, várias linhas radiopacas, bem com aquele aspecto de raios de sol mesmo,
saindo do periósteo. O aspecto de raio de sol ele não acontece em lesões de lise óssea, quando a lesão maligna destrói as corticais ósseas, obviamente, porque é a destruição do periósteo. Mas a gente vê aqui, ó, ele é bem característico de osteosarcomas e também de lesões metastáticas de prótese, mas é bem comum em casos de osteosarcomas. É claro que o osteosarcoma ele pode apresentar esse aspecto de raio de sol ou ser completamente radiolúcido, varia, mas normalmente ele se apresenta com esse aspecto aqui de raios de sol. Outro caso aqui, ó, essa lesão em ramo mandibular, uma lesão aqui radiolúcida, pouco definida, e observem aqui, ó, os aspectos bem de raios de sol mesmo. Pode ser chamado também de cabelos em pé, eu não gosto muito do termo cabelos em pé, cabelos em pé, utilizado até para lesões sistêmicas, né, casos de anemia, talassemia, eu prefiro realmente o termo raios de sol. Efeito nas estruturas adjacentes. Então, as lesões malignas, elas podem causar destruição das corticais ósseas, como eu já falei para vocês, destrói muito rápido aquele osso. Os dentes, eles vão ter um aspecto de dentes flutuantes, que é quando eles vão perder todo aquele suporte ósseo periodontal, todo aquele osso de suporte, porque a lesão vai crescer bem rápido e vai reabsorver bem rápido aquele osso. Acontece destruição de lâmina dura também, e pode acontecer reabsorção radicular, né? Uma reabsorção radicular bastante discreta, em ponta de, que chama-se radiograficamente em ponta de faca. Né? Eu sei que a professora Ieda não gosta desse termo ponta de faca, eu só botei para irritar ela nessa aula, porque ela detesta esse termo ponta de faca, eu também não gosto. Só botei para irritar ela, porque ela hoje não respondeu meu WhatsApp, viu? Quando eu estava precisando. Então, gente, aqui um caso, uma panorâmica, eu vejo essa lesão radiolúcida nessa área de osteólise, irregular, mal definida, eu não consigo saber onde começa a lesão e termina o osso, eu consigo ter uma ideia ali, mas eu não vejo uma lesão corticalizada, bem delimitada. E observem aqui, ó, esse aspecto de dentes flutuantes, os dentes sem suporte periodontal nenhum. O dente ele está ali boiando ali naquele tecido, navegando naquele tecido periodontal ali, naquela massa de tecido tumoral. Isso porque a lesão já reabsorve todo aquele osso adjacente. E a gente pode ver aqui, ó, pequenas reabsorções, né, uns arredondamentos apicais, né, quando arredonda o ápice das raízes dos dentes. Por quê? Porque não causa uma reabsorção grande, como nas lesões benignas, justamente porque a lesão maligna ela cresce muito rápido. E o osso mandibular ou o osso maxilar, o tecido ósseo, ele tem uma resistência muito maior, ele é muito mais fácil de ser reabsorvido do que a dentina e o cemento ali daquele dente. Então, por isso que a reabsorção radicular ela é bastante discreta. Reabsorção radicular não é tão comum assim em lesões malignas, é mais comum nos casos assim, de mieloma múltiplo e alguns sarcomas, mas pode acontecer, a gente pode observar, mas sempre bem discreto. Mas, como diria, né, meu colega aqui, né, de radiologia da UFBA, o professor Paulo Flores, às vezes é zebra, né? Então ele fala assim, quando você ouvir barulho de casco, o pocotó, pocotó, você pensa que é um cavalo e não a zebra. Mas às vezes é zebra, né? Como esse caso aqui, ó. E aí, gente, esse caso eu vejo uma lesão radiolúcida, multilocular, bem definida, já erodindo aqui a base mandibular. Eu pensaria em que lesão nesse caso, causando aqui, ó, reabsorção na raiz distal do dente 47, já reabsorvendo aqui, ó, o terço médio apical do dente 44. Nesse caso aí, eu pensaria em que tipo de lesão, radiograficamente? Uma ameloblastoma, um ceratocisto, talvez em menor grau, um mixoma, mas na minha cabeça, né, vem um amelo ou um cerato, mais para amelo. Entretanto, esse caso trata-se de um carcinoma ameloblástico. Então, o carcinoma ameloblástico
né? Às vezes as lesões malignas elas podem ser bem definidas. Podem. É a zebra, é claro que não é o dia a dia, não é o comum elas serem bem definidas. Às vezes elas podem ser bem definidas. As lesões que mais comumente são bem definidas, aparecem bem definidas, é o carcinoma mieloblástico e alguns sarcomas, eles também podem ser bem definidos, mas não é o comum. Esse tipo de lesão não é o comum. Mas radiograficamente, eu não pensaria em princípio de lesão maligna. Eu pensaria num tumor odontogênico, no ameloblastoma. Mas, na verdade, na biópsia, no histológico, deu lesão maligna. Então, isso acontece no nosso dia a dia. Por isso que o exame histopatológico ele é muito importante. E aí, chegando no ponto da nossa aula, né, Vanessa, o diagnóstico, o diagnóstico radiográfico entre tumor maligno e osteomielite, ele é muito difícil. Porque, radiograficamente, essas duas lesões elas são muito similares. A gente vai observar essa área radiolúcida, irregular, margens pouco definidas, já reabsorvendo todo aquele osso. Eu não consigo saber o que é osso normal, o que é osso, o que é lesão. Então, muitas vezes o diagnóstico é difícil entre essas duas lesões. É claro que algumas vezes, como Vanessa falou, a gente pode suspeitar mais de osteomielite se eu ver um dente com a cara extensa, se eu ver uma fratura em um dente. Como eu falei para vocês, aquele aumento acentuado do tecido gengival adjacente à lesão, eu já posso pensar um pouco mais em lesão maligna, mas radiograficamente elas são muito similares. E como é que eu diferencio? O que me ajuda muito a diferenciar osteomielite de tumores malignos? O clínico do paciente. Então é importante a gente ter o radiologista, ele ter esse contato com o clínico. Muitas vezes a gente não consegue, mas é tão importante assim o dentista clínico mandar a história clínica daquele paciente na solicitação radiográfica e o radiologista ligar para o dentista, discutir o caso, fazer esse diagnóstico integrado, né? Porque pacientes com tumores malignos, eles têm uma lesão de crescimento rápido, de evolução muito rápida, com 1 a 2 meses, úlceras que não cicatrizam com mais de 14 dias. Já pacientes com osteomielite têm aquele sinal de infecção, calor, tumor, rubor, muitas vezes o paciente pode ter fístula. Então, isso ajuda a diferenciar se é um caso de osteomielite ou se é um caso de lesão maligna. E aí, eu trouxe esse caso para vocês aqui, só para a gente laudar, né? Como é uma liga de radiologia, eu queria que vocês laudassem comigo. Eu já passei um pouquinho do tempo aqui, mas eu trouxe para a gente ver como é que a gente lauda no nosso dia a dia uma lesão maligna. Então, a primeira coisa que a gente tem que se perguntar, eu tenho uma panorâmica de um paciente, então eu vejo aqui, primeira coisa que eu me pergunto, qual é a localização da lesão? Onde é que eu vejo lesão? Eu vejo uma lesão na região aqui de ramo e corpo mandibular do lado direito, ok? Qual é que é a densidade e o contorno dessa lesão? Então, vamos lembrar da aula da professora Ieda. É uma lesão radiolúcida, radiopacomista, é uma lesão radiolúcida, certo? E o contorno dela é bem definido ou mal definido? Eu consigo diferenciar lesão e osso? Não, eu não consigo aqui saber se a lesão ela acaba aqui, se ela acaba aqui, se ela acaba aqui, onde é que ela acaba aqui na região de ramo mandibular, se ela até já invade ali, já alcança o processo coronoide. Então, é uma lesão radiolúcida, mal definida. Eu não gosto nem do termo, nesse caso, a gente pode usar uma área de osteólise, uma área de destruição óssea, varia muito de cada radiologista. Eu mesmo prefiro utilizar uma área de osteólise ali, porque eu vi que é uma lesão que já causou uma lise óssea bastante grande aqui nessa região. Beleza? E aí, estruturas adjacentes. Eu vejo alguma alteração em estruturas adjacentes? Vejo. Eu vejo aqui esse espessamento acentuado do tecido mole adjacente. E aí eu já começo a pensar em lesão maligna. É claro que eu não vou descartar o diagnóstico de osteomielite, mas eu já começo a atender mais para o diagnóstico de lesão maligna. E eu vejo
esse dente aqui com esse aspecto flutuante, essa reabsorção aqui aparente do rebordo ósseo periodontal. E aí a gente vai pegar todas essas informações e aí a gente vai bater ali no liquidificador, juntar tudo e fazer o nosso parágrafo ali com todas as informações do caso, né? Que eu tenho uma área de osteólise extensa, envolvendo ramo e corpo mandibular do lado direito, já o que é importante, já erodino a base da mandíbula, limites imprecisos, quem quiser usar mal definido, irregular, também pode, aumento do tecido mole adjacente, a gente vê aqui, uma ausência de suporte ósseo no dente 42, ele com aspecto de dentes flutuantes. E aí é uma questão de escola, né? A escola que a gente trabalha aqui, eu, Ieda, Paulo, Vanessa, né? Manuela, Ludmila, Mariana, Juliana, Tarusca. Então, a gente coloca tais achados radiográficos, apontam para um diagnóstico de lesão com aspecto de agressividade. Eu, particularmente, não gosto de colocar o termo lesão maligna, porque aí o paciente já vai fazer testamento, já vai, sabe, procurar muita coisa e realmente é uma lesão agressiva, certo? O diagnóstico é sempre com histopatológico, ok? Bom, pessoal, eu queria agradecer muito a vocês, agradecer a Joana, esse é o meu contato, quem tiver alguma dúvida, agradecer a Liga Acadêmica de Radiologia Odontológica e Diagnóstico por Imagem da UNIT Alagoas pelo convite, prazer estar aqui hoje com vocês. E um prazer falar de um tema assim, que eu adoro demais, que é a parte de diagnóstico. Ok? Ok, Fred. Deixa eu parar de apresentar aqui. Pronto, Jô. Então, um sucesso. Dúvidas? Mais um sucesso da aula, né? Uma associação de temas extremamente importante, muito interessante. Eu tenho certeza que os meninos amaram. Já vi aqui vários elogios no chat. Mais uma vez, eu agradeço muito, muito a presença de vocês, a disponibilidade, né? De vir aqui compartilhar todo esse conhecimento, todas essas experiências com a gente e com os meus meninos da Aliari. Tenho certeza, em nome deles, né? Tenho certeza que todos adoraram e agradeço muito, mais uma vez, sempre. Eu que agradeço demais, Ju. Eu que agradeço demais. Alguém tem alguma dúvida? Alguma dúvida sobre o que a gente falou? Quem tiver alguma dúvida, pode ligar o microfone. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui no chat que passou. Mas eu acho que não. Só elogios, viu? Que eu tô vendo aqui. Paguei a todo mundo, Ju. Todo mundo tá pagando. Hoje foi de peso, viu? Estomatologista, anatomia, muita coisa boa aí. Eu agradeço muito, gente, a quem gostou da aula. Se tiver alguma dúvida, a gente tentou sintetizar, eu tentei sintetizar coisas que seriam aulas, assim, teria uma aula só de osteoradionecrose, uma aula só de osteonecrose relacionada a bifosfonatos. Então, assim, a ideia foi justamente trazer um pouquinho, né, de cada coisa para que a gente pudesse mostrar tudo e comparar com as lesões malignas para poder ajudar no diagnóstico. Exatamente, exatamente. Espero que vocês tenham gostado. Mandar um beijo para a professora Marcele, que está aqui, que eu sou fã. Professora Marcele, deu uma honra. Da Marcele, Thaís Feitosa. Thaís, todo mundo. Fabiana, Rô, tanta gente legal aqui. E sem falar numa honra que a gente está conseguindo chegar em Alagoas, né? Chegar em Maceió. A gente quer voltar, viu, Jô? Para dar aula aqui na Liga, que eu gostei muito. Acredito que futuros radiologistas, já dá para fechar uma turma da especialização. Pois pode me convidar, já peço logo, pode me convidar mais que eu quero. Porque via Alagoas, só virtualmente, e não fazer um passeio, pelo menos um passeio pelas 9 ilhas, né, Fred? Exatamente. Vanessa, tem que ter uma recompensa, né? Vamos marcar de novo esse negócio assim que a gente puder. Exatamente. Com certeza, olha aí. A Mariela da Liga, ela falou isso, só falta a aula presencial. Teremos. Sabe bem? Eles já garantiram aqui a presença, é só a gente poder. Massa. Muito bom, gente. Massa. Então é isso. Agradecemos mais uma vez. Obrigado. Dúvida, né? Por enquanto aqui está tudo. Eu esqueci de colocar meu contato, mas Joana tem meus contatos, gente. E senão manda um e-mail para a Fred, que Fred fala comigo. Tem meu. Encaminho para a Vanessa. Guimarães que tá lá.
Nosso contato agora é um @, né? Então eu coloco seu arroba lá no grupo da Liga e aí qualquer coisa eles... Pronto. Vamos marcar lá. Tô marcada na foto já. Viu? Joia, gente. Obrigado. Compartilhar aqui minha tela só para apresentar o tema da semana que vem, né? Convidando mais uma vez todos que estão aqui presentes. A gente vai utilizar o mesmo link, como a gente tem feito. E aí, deixa eu só apresentar aqui, para a gente finalizar. Vocês vão me dando um sinal aí de que está aparecendo? Ainda não. Apareceu, Ju, só botar. Na semana que vem, a gente vem falando muito de lesões, né? Desde os aspectos lá da patologia, aspectos radiográficos, agora a gente associando aí com diagnósticos diferenciais. E aí, na semana que vem, nós teremos a presença do professor Gilmar Rocha, que é um colega bucomaxilo, né? Ele não é radiologista, mas que vai trazer para a gente justamente uma condução, né, desses, digamos assim, desses casos, e vai falar de uma coisa muito importante que a gente tem hoje associado com a radiologia, que são os recursos tridimensionais no tratamento de lesões, né, de cistos e tumores odontogênicos. Então, na próxima semana, nosso encontro vai ser na quinta-feira, às 19 horas, né, pelo mesmo link, estão todos convidados, certo? O professor Gilmar também é baiano, né? Ele é professor lá em... eu estou vendo aqui. Essa aula eu não perco, não. Vou assistir também. Estão todos convidados. O contato com o Gilmar foi feito através de minha irmã, né? Minha irmã trabalha lá em Feira. E aí, ele é bucomaxilo lá no hospital que ela trabalha, ele é otorrino, né? Não é dentista. E aí, a gente vai fazer mais uma associação aí de temas muito importantes, né? E que sempre agregam aí no conhecimento para os meninos, para a turma e para nós também, né? Quando a gente traz uma nova especialidade, a gente aprende muito também. Vocês vão sair baianos dessas... Os sotaques, vocês vão ficar falando baiano. Daqui a pouco eu estou aqui falando arrastado nas minhas aulas. Gente, então, acho que não teve mais nenhuma pergunta, acho que é isso mesmo, vamos finalizar nosso momento, né? Brigadão. Beijo. Obrigado, gente. Um beijo. Um grande prazer estar aqui com vocês. Sim. Beijo. Até semana que vem, esperamos vocês. Até. Tchau, tchau.